Boa tarde, eu sou Daniel Dantas Lemos e hoje eu ainda queria falar um pouco sobre a votação do Plano Municipal de Educação da cidade de Natal, que ontem teve lugar na Câmara Municipal de Natal e que terminou por retirar do plano as discussões de gênero, de diversidade de gênero, com o voto de 14 dos nossos vereadores. Eu quero falar sobre o discurso que arregimenta essa posição raivosa, animosa, odiosa contra a questão do gênero, batizada falaciosamente como ideologia de gênero e que tem sido mobilizada, infelizmente, por cristãos, católicos e protestantes. Eu falo infelizmente porque eu acho vergonhoso que cristãos, seguidores de Jesus, estejam indo a público com dedos em riste e discurso de raiva, de ódio contra as populações LGBT, vítimas históricas de violência, de discriminação, de perseguição, populações que têm sido mortas, pessoas são mortas frequentemente, todos os anos, por causa de sua orientação sexual, por causa da sua identidade de gênero. Pessoas são vítimas de violência dentro de casa, simbólica nas escolas, bullying, porque são gays, porque são lésbicas, porque são transexuais. Eu acho vergonhoso que cristãos estejam se levantando como algozes de uma população que é vítima de violência histórica. E eu digo isso com base no fato concreto de que a base da nossa fé cristã é o fato de que nós cremos que Deus, o Deus do universo, deu do seu amor por nós, na pessoa de Jesus. Jesus é o dom do amor de Deus à humanidade. É João quem diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o Filho como dom de amor. E quando esse Filho se fez um de nós, ele assumiu, sabe que figura? Ele assumiu o lugar de vítima. Ele foi vítima da violência imposta por um sistema religioso legalista, como era o sistema religioso dos judeus, e principalmente por um sistema político que estava coligado com esse sistema religioso e que o levou à cruz. Na cruz, o Deus que se revela em Jesus assumiu o lugar da vítima. O Deus que se revela em Jesus, o Deus que a Bíblia revela, é um Deus que assume o lugar da vítima, que assume o seu lado, o seu lugar ao lado da vítima, dando suporte à vítima, ajudando a vítima, lutando em lugar da vítima. Se você lê a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você que é cristão, você que é cristã, estou falando com vocês, vocês vão reconhecer em Deus a pessoa que está se preocupando com as vítimas. E aí vem você hoje, no ano de 2016, no século XXI, assumir o papel de algoz contra vítimas históricas de violência. Vocês estão assumindo o papel de algozes contra vítimas de violência simbólica, violência ética, violência do discurso, violência concreta. Pessoas que morrem, pessoas que são machucadas, pessoas que são ameaçadas, pessoas que são vilipendiadas, são vítimas. E vocês no papel de algoz. O Deus que vocês dizem que servem é um Deus que fica do lado da vítima. Você fica no papel do algoz e Deus está do lado da vítima. Para mim, como cristão, é vergonhoso ver essa inversão de valores da parte de irmãos e irmãs que assumem para si o papel de algozes contra vítimas históricas de tantas e tamanhas violências, reforçando e amplificando a violência de que são vítimas os homens e mulheres trans, homossexuais, lésbicas. É triste isso para mim e é vergonhoso. Eu queria que você pudesse pensar sobre isso, mas eu também queria falar também para você que é cristão, evangélico ou católico e que está nessa falácia da ideologia do gênero, mas falar para você que não é religioso, mas que pensa de maneira semelhante. Eu queria ler um trecho de um livro muito interessante que eu estou lendo, na versão e-book, que é Como Conversar com um Fascista, da Márcia Tiburi. E ela
tem um trecho em que ela fala justamente sobre essa inversão, esse papel invertido da violência contra homossexuais, transexuais e lésbicas. A trans, a homo e a lesbofobia. Ela diz assim, preste atenção, é um texto um pouco comprido. O que acontece hoje com a questão gênero também participa dessa perversa lógica de inversão. No acordo atual entre religião e Estado, em que os sacerdotes do autoritarismo se vendem como santos para populações de pessoas fragilizadas social, econômica ou intelectualmente, gênero passou a ser uma palavra monstruosa. Se gênero é uma questão que deveria fazer parte dos planos municipais de educação, religiosos começaram a falar de ideologia de gênero. Armados com má fé, disfarçada de proteção a altos valores familiares, há quem esteja invertendo o sentido da necessária discussão sobre gênero, assim como é preciso discutir racialidade e classe social, tentando convencer populações de que gênero em si mesmo não é um assunto, mas uma prática de inversão de sentido sexual por meio da qual se imporia uma absurda ditadura queer, trans, gay, homossexual. Apaga-se com isso a libertação simbólica das formas de vida gay e trans contra um paradigma heterossexual opressor em que a heterossexualidade também funciona como privilégio. Neste quadro, vemos a palavra gênero banida do cenário como se ela, por si só, fosse algo demoníaco, quando, na verdade, é o seu banimento que mantém a promoção do preconceito e da violência, eles sim demoníacos. Ideologia de gênero contra a qual os fundamentalistas se erguem, no modo como está sendo afirmada, é uma construção falaciosa. Mas no cenário atual, em que a enganação está em alta, as falácias fazem muito sucesso. Em qualquer um desses discursos, a vítima real é colocada em um lugar banal. Suas marcas e o sofrimento pela violência sofrida são diminuídos. Em todos esses casos, os agentes vão além do mal-entendido ou de uma possível e ingênua questão de auto-interpretação. Em todos parece haver mais do que uma lacuna de compreensão. Podemos supor que esta lacuna seja, na verdade, má-fé, mas podemos ser mais amistosos e supor que se trata apenas de uma lacuna de bom senso ou de razoabilidade da parte de quem propõe o argumento falacioso por abandono de uma análise social e historicamente crítica. O problema seria a forma de formação e educação. Na prática, pela falsidade em seu cerne, todas contribuem para a banalização da questão da vítima verdadeira. Todas servem para rebaixar o gravíssimo problema dos direitos implicados na condição de vítimas concretas. Pensar sobre o que pode estar acontecendo quando vemos esse tipo de posicionamento pelo discurso pode nos ajudar a pôr em cena a questão do discernimento que, para além de julgamentos fáceis, se faz urgente entre nós. Eu quero destacar isso para vocês. Eu quero chamar vocês à razão. Vamos pensar no papel das vítimas. Vamos entender quem são as vítimas dessa violência toda. As vítimas são os gays, são as pessoas, são as lésbicas, são os transexuais, as transexuais, transgêneros, pessoas que têm sido vítimas históricas de violência, que precisam ser ajudadas a ser libertadas dessa violência que se lhes impõe, dessa discriminação e desse preconceito. É vergonhoso você que diz que segue a Jesus, o Deus que se fez vítima, que assume o lugar da vítima, que assume para si a dor da vítima. É vergonhoso que vê você se tornar algoz de tantas e tantas vítimas concretas, vítimas da nossa estrutura homofóbica, transfóbica e machista. Pense nisso.